Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique e esse é o episódio número 60 do podcast do blog Aparelho Elétrico. 60 que lá vem a história. Entrando no assunto desse episódio e já largando de cara uma dica pra você, meu camarada, minha camarada. Você precisa de imersão na cultura dos negócios pra começar a pensar mais como empreendedor e menos como funcionário. E um jeito de fazer isso é Lê pra caramba! Lá no site da Amazon, com certeza, você vai achar o livro ideal para começar a exercitar sua nova forma de pensar. Clica no link aqui na descrição do post para ver a lista dos livros de negócios mais vendidos por lá, meu velho. Bora ligar o aparelho! A gente começa tratando o nosso cliente como nosso chefe, que é uma relação parecida, mas não é igual, e não pode ser igual. A criança de hoje, ela vai sofrer muito quando ela for uma funcionária e tiver que obedecer o chefe. E eu fico indignada. Por que você não cria um filho pra ele ter a própria empresa? Então tá, pessoal, apresentando as integrantes dessa edição do podcast do blog Aparelho Elétrico, do blog Revisão Para Quê, a redatora e revisora Carol Machado. Tudo bom, Carol? Tudo bom, Henrique? Oi, Márcia. Oi, pessoal, tudo bem? E na outra ponta da extensão, como já disse a Carol aí, do site Adoro Home Office, a jornalista e especialista em redes sociais, Márcia Breda. Bem-vinda de volta aí, Márcia. Tava sumida? Obrigada! Prazer de participar novamente. Tava com saudade aí do aparelho. E o assunto desse episódio é mentalidade de funcionário para empreendedor. A gente entra no assunto logo após os comentários e recados da direção. Previously on Aparelho Elétrico. Se você já manja um pouco de HTML e CSS e quer aprender a criar sites WordPress com layout responsivo, seja para oferecer esse serviço para os seus clientes ou para fazer o site do seu próprio projeto, tem um curso da Udemy que eu fiz e acho que pode te ajudar também. Para saber mais, é só acessar o link aqui na descrição do post. Se você não quiser ouvir os comentários e comunicados da direção, é só avançar por volta dos 17 minutos e 46 segundos. Anda ali. Novidade, tem novidade na newsletter do Aparelho. Toda terça agora eu tô enviando pra galera os conteúdos mais legais que passaram pelo meu radar na última semana. Vão rolar por lá, principalmente dicas de negócios, mas vai ter também um pouco de arte, um pouco de comportamento e um pouco de tecnologia. Quer receber esses links, essas dicas aí no seu e-mail? Então acessa aí aparelhoelétrico.com e te cadastra na news. Agora papo sério, rapaziada, um papo sério, dia 7 de outubro, nós vamos votar, né? Você não tava esperando, né? O Henrique falar de política? Cara, mas a parada é séria, o país tá jogado às traças e a gente tem o dever cívico de escolher não só o presidente, né? Porque se fala muito do presidente, mas olha só, no dia 7 de outubro a gente vai escolher deputado federal, deputado estadual ou distrital, né? No caso de Brasília, 2 senadores, governador e presidente da república. Então, galera, isso aqui é só um recadinho pra começar a fazer o tema de casa, pra não deixar chegar na última hora e votar em qualquer um. Porra, a gente tem que assumir essa bagaça aí pra fazer a coisa direito. O país tá jogado, tá uma lama, uma merda, e a gente tem que fazer a nossa parte. Faz o tema de casa, busca por matérias feitas com os candidatos de todos esses cargos, não só presidente da república, e forma a tua opinião a respeito deles. Conversa com amigo, conversa com parente, conversa com todo mundo pra saber diversos pontos de vista a respeito de todos os candidatos, mas não deixa uma só pessoa, uma só mentalidade formar a tua opinião. Vai atrás, lê muito a respeito de cada um, consome conteúdo, consome podcast ligado à política, porque, cara, a gente tem que fazer o nosso tema de casa, porque a gente tem que assumir essa bronca aí. Eu, durante muito tempo, não participei de política, durante muito tempo eu não votei, mas esse ano eu vou votar. Eu comecei a me engajar nisso porque, cara, a gente precisa fazer isso, porque senão esse país que a gente tá vivendo não vai melhorar se a gente não se envolver. Então eu só queria deixar esse recadinho aí, porque, porra, papo é sério mesmo e vale a pena
pena a gente dedicar alguns minutinhos aí pra pesquisar, pra não fazer cagada dia 7 de outubro. A gente precisa consertar essa merda que tá rolando no nosso país. Beleza, galera? Então, vamos em frente, partir pros comentários. Se você quer que seu comentário apareça aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. Se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com a galera que tá comentando, interage com o pessoal e dá um up nas participações que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. Ou se você preferir, também tem isso, né, ó. Se você preferir, passa na nossa fanpage no Facebook e manda uma mensagem de áudio no nosso inbox lá. O assunto do podcast anterior foi o lado hermético do empreendedorismo. A gente falou sobre várias frases que todo mundo repete, mas nem todo mundo para pra pensar no teor dessas frases, né? Quem ranqueou alto nos comentários foi Rudene Oliveira. Como sempre, mais um podcast foda. Primeiro, sempre gostei de citações e sempre vi algo de risco ali. Por exemplo, trabalhe com o que você ama e blá blá blá. Isso me deu várias visões. Hoje, como sou iniciante, a dificuldade que enfrento é onde me especializar na área do design, uma vez que gosto muito de logotipos, mas isso não tem me gerado muita renda. Social media tem me dado mais renda, fora a facilidade que tenho na criação das peças. Nos logotipos que já fiz, tive dificuldade para soltar a mente. Não que o dinheiro seja a melhor coisa do mundo, irei pensar muito quanto a isso. Mas né? A gente tem que ver o que tem mercado, né? Essa frase realmente de trabalhe com o que você ama, ela é uma armadilha, cara. Tem que parar pra pensar com muita calma se isso faz sentido, se isso não faz sentido, né? Trabalhe com o que você ama. Tem aquele negócio que tipo, não, trabalha com o que tu ama, que tu vai dar um jeito de fazer isso te trazer dinheiro, de fazer isso acontecer. Parece que tu vai tapando os buracos, né? Não, eu não tô deixando... Até bati no microfone aqui. E eu não vou deixar chance pra isso não acontecer, né? Só que, cara, às vezes a gente tá investindo numa coisa errada, que não vai trazer o retorno que a gente precisa. E a gente tem que ter a maturidade pra perceber que, cara, talvez isso aqui de fato não vai me levar aonde eu quero chegar. Quanto antes a gente perceber que aquilo ali não vai render frutos e redirecionar o nosso trabalho, melhor, né? Mas enfim, vamos lá. Outra coisa que me chamou a atenção foi a questão de doação. Já precisei de doação. Quebrei a perna em um acidente e precisei de cirurgia. Amigos e pessoas que nunca vi na vida ajudaram comprando um bilhete de um sorteio. Isso foi demais pra mim. Embora tenha perdido a perna, a paixão pelo design talvez tenha me tirado de uma depressão. Sei lá, comecei a ver que poderia trabalhar no que mais amava, o design. Desculpa entrar um pouco na vida pessoal, não quero ser melhor do que ninguém, nem tirar proveito disso, mas se puder doar, doe. Você não sabe o quanto está ajudando alguém. Ninguém sabe o dia seguinte. Um dia eu estava curtindo uma micareta como nunca, no outro estava no hospital. Obrigado por compartilhar esses conteúdos. Pô, grande comentário aí, Rudene, bem pessoal mesmo. Essa é... Porra! Não é fácil, cara. Eu concordo contigo. Se a gente puder doar, tem que doar. A gente sempre tem condições de doar, né? Sempre tem alguém que precisa de algo que a gente tem pra dar, né? Que nem eu comentei, eu não costumo dar dinheiro na rua, mas comida, volta e meia eu ajudo, compro 1 litro de leite, compro um sanduíche, alguma coisa assim. Mas se alguém por acaso tem receio de ajudar essas pessoas que estão na rua, procura alguma causa social que tu te identifica, né? Tipo, cachorrinho, né? Pra tirar os cachorros da rua, né? Que tem toda essa função aí. Agora eu com o Taco tô muito mais ligado nisso. Pô, quem sabe ajudar uma instituição, se identifica com os animais, vai lá e faz alguma doação de dinheiro ou faz algum trabalho voluntário. Enfim, tem várias formas de ajudar, né? Vamos lá. Raquel Brito, adorei o tema. Super apoio, uma parte 2. Pra mim, o conceito mais falido é trabalhe com o que você ama. Olha aí, outra vez. Faça o que você ama. Principalmente porque isso vem lá de trás. Desde escolher sua profissão dos sonhos e cursar uma faculdade naquela área. Sendo que 90% dos jovens nessa idade não sabem o que querem. Afinal, a experiência de trabalho e de vida é muito pequena para uma decisão tão importante. É bem difícil e leva tempo saber se você realmente ama uma profissão. Acho que só dá pra saber na prática mesmo, no dia a dia. Pô, concordo, Raquel. É foda. A gente é muito jovem, né? Pra escolher com 17 anos, né? Escolher uma faculdade, né? Eu não sabia, cara, naquela época o que fazer, assim. Eu meio que cursei a propaganda meio no susto, assim. Eu quero propaganda, mas eu não tinha parado, assim. Nunca tinha pisado numa agência de propaganda. Nunca tinha parado pra pesquisar nada a respeito, né? Ainda mais que a internet era uma coisa muito embrionária ainda naquela época, não tinha como ter acesso, saber como é que eram as profissões. Hoje em dia tu ainda, vai pro YouTube ali, vai pro Google, tu descobre como que funciona mais ou menos o dia a dia de uma agência, né? O dia a dia de qualquer empresa, qualquer tipo de negócio, né? Pô, com 17 anos o cara tá...
Tá louco, mano. O cara não tem condições. É realmente uma coisa bem engraçada isso, né? Tanto que muita gente recomenda, assim, né? Em vez de tu sair fazendo, gastando, né? Porque muito pai gasta grana, né? Você vai pra uma faculdade particular aí. Pô, não vou botar meu filho lá direto na faculdade, gastando uma grana fodida pra manter ele na faculdade. Então vai dar uma volta aí, vai ficar 6 meses fora, né? Claro, né? Coisas de classe média, né? Pode fazer, né? Todo mundo com certeza que pode fazer isso, né? Mas vai viajar, né? Vai expandir a tua visão de mundo. Aí na hora que tu voltar, tu vai estar mais preparado, sabendo o que tu quer. Então, ou nem viajar, cara, mas vai fazer um voluntariado, vai, de repente, trabalhar em qualquer outra coisa, mas é de fato muito cedo, cara. Com 17 anos a gente definir, é isso aqui que eu quero fazer. E outra coisa que eu penso é assim, tipo, parece que a gente precisa ter uma única profissão, né? Ah, não, eu sou o Henrique o publicitário, eu sou o Henrique o designer, eu sou o Henrique o podcaster, né? Por que a gente não pode fazer uma mescla de tudo que a gente gosta, fazer de tudo um pouco? Ah, porque precisa ter foco, não sei. No momento que tu entrou naquela caixinha, tu é aquilo, né? Isso aí complica também as coisas, cara. Ah, não, mas só isso? Então eu tô escolhendo uma coisa e o resto tudo eu tenho que abrir mão, eu não posso mais ser nada daquelas outras coisas. E hoje a gente tá entrando em contato com muita informação, muita coisa, a gente quer estar em contato com outras coisas. E aí então parece que a gente tá renunciando um monte de coisa quando a gente define uma coisa só. Será que isso aí não tá trazendo tristeza pra gente também? Ainda mais vivendo nesse mundo super conectado que a gente vive aí, entrando em contato com várias culturas diferentes, com várias possibilidades diferentes. É uma doideira, concordo contigo, Raquel. Mas já fiz um outro parênteses aqui, vamos em frente. Sem falar na parte financeira que também tá implícita nesse jargão, né? E se o que você ama fazer não dá dinheiro? Acho que é essencial analisar a parte financeira também. Afinal, o que é mais importante? Fazer o que você ama e ser feliz só quando está trabalhando e depois ter que encarar a realidade? Ou tentar um equilíbrio de vida e trabalho? Eu ficaria com a segunda opção. Concordo que ter o trabalho dos sonhos não é acessível para todo mundo, mas acho que sempre dá para ter um equilíbrio. Trabalho é uma engrenagem para gerar dinheiro, mesmo trabalhando com o que se ama. Também tem dificuldades, às vezes você fica de saco cheio. Claro. Por isso o nome é trabalho, né? Enfim, de qualquer forma, acho que dá para ter um equilíbrio. As pessoas são diferentes, têm níveis sociais diferentes e pensam diferente. Como falaram no podcast, trabalhar no McDonald's pode ser um sonho para alguém. Sim, conheço pessoas que ficariam muito felizes trabalhando lá. O que acho que não rola é só reclamar e não tomar uma atitude. Se você odeia seu trabalho, sempre tem um jeito de tentar algo diferente. Sair da zona de conforto é essencial. É aquela coisa que a gente fala, né? A gente como classe média, né? Talvez, né? Parece que sempre tem, né? A gente fica muito no vitimismo, mas a galera que tem pouco recurso, tá com a mãe doente no hospital, tem que segurar o emprego, tem que estudar de noite, segurar o emprego, às vezes realmente tu não tem tempo, cara. Às vezes tu realmente tá imerso numa situação que é complicado. Claro, dá pra pensar, não, faz um planejamento mais a longo prazo, quando eu resolver isso, não sei o quê. Acho que se entregar também não é legal, mas realmente tem situações que são mais complicadas e que estão além da nossa compreensão, né? Além da nossa bolha, né? Eu já li o livro Os Segredos da Mente Milionária, inclusive fui no evento Millionaire Mind Intensive, que é um evento internacional baseado no livro. Não sabia que tinha isso aí, ó. Sei que parece muito autoajuda, lavagem cerebral e talvez até tenha um pouco disso mesmo, mas dá para se aproveitar muita coisa. Inclusive lá se fala muito de doação, de troca, de gratidão e lei da atração. Confesso que não acreditava nesse papo, mas hoje eu acredito e já passei por diversas situações que me fizeram acreditar. Aliás, coincidência ou não, depois desse evento, minha vida financeira melhorou muito. O evento trabalha muito também na questão de quebrar crenças negativas sobre o dinheiro, o que eu acho super importante, que é um problema que a maioria das pessoas tem. Recomendo pelo menos ler o livro Leia com a Mente Aberta. Ó, isso aí, ó, legal, Raquel. Foi o livro que eu recomendei lá, né, no episódio. E é isso aí, tem que ler com a cabeça aberta, porque vai ter muitas coisas que de repente o cara vai achar meio apelativo, que não faz sentido, que é meio tolo, meio bobo. Cara, pode até ser, mas lê com a curiosidade, com a mente aberta ali e separa isso, essas coisas mais teatrais, né? Mais teatrais, assim. Deixa de lado, pega só o que é legal, né? Acho que vale a pena, assim, acho que tem muita coisa ali pra refletir, pra estimular o senso crítico. De repente não vai colocar em prática, de repente tu pode ler e pensar que é uma baboseira sem tamanho essa merda, perdi meu tempo. Cara, dificilmente acho que tu vai pensar que perdeu teu tempo lendo. Eu acho que vai servir pra muita coisa. Continuando o e-mail da Raquel aqui. Sobre doação, também não sou... O e-mail não, né? O comentário, né? Eu sempre falo errado, né? Sobre doação, também não sou muito de dar dinheiro se me pedirem na rua, mas se pedirem comida, se eu puder, não nego. Além disso, considero importante olhar para as pessoas mais próximas
próximas antes de olhar para longe. Olhe para quem está próximo, família e amigos. Sobre cliente tem sempre razão, também não concordo, mas sem dúvidas ele tem a última palavra. Acho também que é importante saber lidar com o cliente quando você sabe que ele não tem razão. Muitas vezes acontece por falta de atenção ou desconhecimento da causa mesmo. É importante não querer jogar na cara do cliente que ele tá errado, de forma arrogante. Deixe ele perceber isso e vá com calma. Nossa, deve ter ficado confuso tanto assunto num comentário só. Espero que dê pra entender. Claro, abraços! Claro, Raquel, deu pra entender sim, com certeza, pincelou muito bem todos os pontos que a gente falou lá. Essa questão de cliente que tem sempre razão é complicado, né? Cada um tem o seu estilo, né? Eu já vi e já fui esse profissional que bate a perna com o cliente, assim, tipo, não, se o cliente quer fazer isso aqui, eu não vou fazer. Não, ele quer isso aqui, eu não vou fazer. Isso aqui é demais pra mim, né? E, cara, daí depois eu comecei a ver que eu tinha que ser um sujeito mais fácil de lidar, um profissional mais fácil de lidar e viabilizar pro cliente. Às vezes, o que acontecia era que eu não tava conseguindo explicar pra ele a importância daquilo. E isso não é culpa do cliente, ele não tá conseguindo perceber porque a gente não tá sendo claro, né? Claro, às vezes existem algumas limitações que ele talvez não vai entender mesmo, mas eu acho que é o teu papel esgotar, né? Todas as possibilidades de explicar aquilo pra ele, e com paciência, né? Porque realmente o cliente não tem obrigação nenhuma de saber as coisas. E a gente não pode fazer chacota disso, e a gente, com certeza, que a gente falou que a gente não pode ser arrogante na hora de, não, tu me pediu isso, agora tu tá falando outra coisa, né? A gente não... Atender o cliente é uma arte. Não é todo mundo que consegue fazer isso com maestria, com excelência, né? Tem que ter esse cuidado, sim, pra lidar com o cliente, mas eu acho que é do nosso papel a gente conseguir verbalizar corretamente e explicar pra ele, olha, isso que tu tá me pedindo não faz sentido por isso, por isso, por isso. Vai dar problema por isso, por isso, por isso. Mas, se quiser insistir nisso, a última palavra é tua. Mas eu, como profissional, não recomendo tu fazer. Às vezes o cliente ele vai querer passar por cima de ti e não, eu quero fazer assim porque é assim. E cara, vou te dizer, às vezes eu já tive nessa situação e o cliente tinha razão. Ninguém entende melhor o negócio do cliente do que o cliente mesmo. A gente também tem que ouvir o cliente e a gente tem que dar o braço a torcer. E não tem que ficar com briga de foice, né, com o cliente. Tem que tentar entender. Flexibiliza um pouco aqui, se espera também que o cliente flexibilize um pouco pelo lado dele, né? Enfim, aquela coisa toda, né? Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com essas situações aí. Cara, tinha mais um e-mail pra ler, mas eu já me estendi. Tinha mais um comentário pra ler. Comentários, Henrique. Tinha mais um comentário pra ler aqui, mas realmente ficou muito extenso. A galera escreveu pra cacete lá. Vou ter que deixar passar, pessoal, mas muito obrigado pra todo mundo que tá sempre lá comentando, participando e fazendo o assunto ir adiante. Beleza? Então, esses foram alguns dos comentários sobre o episódio número 59, o lado hermético do empreendedorismo. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio sobre o lado hermético do empreendedorismo e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, partiu pra pauta de hoje. É comum a gente, mesmo trabalhando de forma independente, manter a forma de pensar de um funcionário. Acontece que funcionário tem o salário garantido no final do mês, atende às tarefas passadas pelo chefe, não tem obrigação de resolver pepinos que não lhe dizem respeito, e por aí vai. O número de responsabilidades de um funcionário é menor. Por isso, se agora você trabalha por conta própria, é altamente recomendável que você encare uma nova forma de pensar. Você precisa, entre outras coisas, faturar mais para cobrir as épocas de baixos resultados, precisa gerar mais formas de receita, precisa se organizar, precisa fazer mais em menos tempo, etc, etc, etc. Mas não precisa se assustar. Se você não sabe como fazer isso, a gente tá aqui para te ajudar. Esse é o propósito desse episódio. Fazer o rito de passagem da mentalidade de funcionário para a mentalidade de empreendedor. Então eu já boto na mesa a seguinte pergunta. Vamos começar o papo com a Carol. Carol, o que tu acha que mudou assim na tua forma de pensar de quando tu era funcionária para hoje, que tu tem o revisão para quê e trabalha como freelancer? Quando a gente começa a trabalhar de forma independente, a visão ela precisa necessariamente se expandir, né? Porque quando a gente tá lá na empresa, como tu falou, as responsabilidades são muito menores. Tu só tá no operacional em geral, né? Quando tu
começa uma carreira de freela ou mesmo uma pequena empresa, tu precisa fazer muito mais do que aquilo que tu fazia, né? Então, tu começa a aprender muito, e é preciso expandir teus horizontes, assim, ver, era isso então que o cara do comercial, sei lá, sofria, sabe? Claro que a escala é muito menor, mas tu começa a entender outras pessoas, outras realidades, porque tu tá lidando com muito mais coisas do que aquilo que tu lidava quando era só funcionário, né? E eu acho que é por aí que começa, assim, tu cai numa realidade em que tu é tudo pra aquela empresa e precisa dar conta. A gente começa a desenvolver uma empatia, né, pelos outros funcionários, né? E rolava muito na época de propaganda, assim, o atendimento não sabe fazer isso, atendimento isso, aquilo, não sei o quê. Cara, vai atender um cliente pra tu ver como é que é, né, a situação, né? Márcia, o que tu acha aí, Márcia, pra ti? O que mudou, assim, na tua forma de pensar? Esse pensamento é clássico, né? Assim, nunca valorizei tanto o pessoal do comercial depois que comecei a trabalhar sozinha, porque é muito difícil, né? Você encara toda uma gama de coisas que nem sempre é aquilo que você domina ou aprende, assim. Eu pelo menos, não fui preparada para ser empreendedora. Não tive pai e mãe empreendedor, ninguém na minha família é empresário e tal. Então, é um universo todo novo, assim. Mas eu acho que uma coisa que pega muito é o comprometimento. Tu vê que aquele cliente, ele é teu e é só tu que vai responder por ele, entendeu? Enquanto funcionário e tal, às vezes tu consegue, tipo, não é meu cliente, entendeu? Azar é do dono da empresa, azar é do atendimento que vai ter lá que falar com o cliente, mas se você não fizer um bom trabalho enquanto estiver trabalhando sozinho, aí ou enquanto empreendedor, é tu, né? É a tua cara, é você que tem que negociar, que tem que resolver, que tem que entregar. Então eu acho que o comprometimento é uma coisa que faz muita diferença aí quando a gente vira empreendedor. Comprometimento é uma boa palavra, né? Uma boa palavra-chave desse nosso papo, né? Porque eu lembro, assim, já trabalhei em empresa que eu não... pra mim sempre foi muito difícil trabalhar em empresas, em agências, né? De forma geral, assim, sempre foi muito difícil, porque eu conseguia trabalhar com prazer e durar no emprego quando eu admirava os líderes, né? Quando eu admirava os fundadores da empresa, quando eu admirava as pessoas com as quais eu tava trabalhando. Mas é raro tu encontrar uma pessoa que tu admira, né? A menos que tu seja um cidadão muito sortudo, né? Tu conseguir trabalhar só pra pessoas que tu admira. Às vezes tu não tem escolha, né? Pintou aquele emprego, tu tem que entrar ali e tem que desenvolver o job. E eu me lembro que tinha um emprego, meu primeiro emprego, cara, isso acho que foi 2001, alguma coisa assim, com carteira assinada e tal. E eu me lembro que eu tava explicando alguma coisa pro meu chefe e eu usava o termo assim, tipo, não, porque daí pra ti fica legal tu fazer isso, por causa da empresa, não sei o que, babá. E ele me chamou a atenção, que eu tava, tipo, separando eu da empresa, eu tava dizendo pra ele fazer as coisas, né? Porque pra empresa é bom. Ele, Henrique, não diz pra empresa, diz pra nós, tu faz parte da empresa. E aquilo me caiu uma ficha, assim, tipo, eu não me sentia parte daquilo, né? Eu tava trabalhando pra ele, obviamente eu queria o meu salário no final do mês e tal, mas pra mim era isso, era um salário no final do mês. E ele me cobrou isso. Não, diz nós, tu faz parte, né? Te coloca junto. Que é aquele discurso de todo dono de empresa, né? Veste a camiseta. Eu ia falar, é engraçado, porque eu já tive chefe que falou a mesma coisa, então, assim, olha o discurso aí, é padrão, né? Mas é que aí tem o discurso de é nós, mas não existe uma cultura da empresa, não existe uma integração. Aí é difícil, né? A pessoa só cobrar e não te mostrar por que tu tem que te sentir parte daquilo ali, né? É nós, mas o lucro é meu, né? Então... É curioso, né? E essa empresa era legal em termos de dinheiro, era legal, assim, ela pagava bem, era carteira assinada, festa de final de ano, tinha uns prêmios malucos, rolava uma grana e tal, mas era uma questão de identificação, assim, sabe, com a mentalidade do proprietário da empresa, assim, a maneira de fazer negócios era uma maneira que eu, não sei se isso está bem de acordo com os meus valores, né, e a maneira como ele tratava, principalmente, os funcionários também. Ele não tratava legal os funcionários. Tipo, a gente levava mijada todo dia de manhã. Ia pro trabalho, o cara lá já viu o cara, né? E ele ficava dando uns discursos, assim, ele botava a gente debaixo do cocô do cachorro, né? Do cocô do cavalo, né? Não sei como é que é a expressão aí. E depois ele saía assim, mas pessoal, uma crítica construtiva, viu, pessoal? Não me levem a mal. Super construtiva. Aquele sentimento, a hora que o cara aponta na porta, assim, tu já pensa, tomara que não me enxergue aqui, né? Eu não sei até se não foi a partir daí que eu decidi, não, peraí, eu tenho que ser dono do meu negócio, tenho que trabalhar por conta própria, porque vai ser difícil, né? Se ter chefe é isso, vai ser difícil. E é um discurso comum, né? De RH, tem que vir, vestir a camiseta da empresa. Mas eu posso dizer que não foi sempre assim, né? Eu tive chefes legais também. A primeira agência onde eu fui estagiário era legal, tanto que eu fiquei bastante tempo lá. E
eu me sentia valorizado dentro da empresa também. Às vezes a gente começa tratando o nosso cliente como nosso chefe, que é uma relação parecida, às vezes muito parecida, mas não é igual. E não pode ser igual, porque muitas vezes o teu cliente, ele sequer tá comprando tuas horas exatamente, assim, ele tá comprando uma prestação de serviço e tu é independente, tu é responsável por desempenhar aquilo ali, mas não tem que ter essa relação de chefe, de empregado, assim, tu não tem que parar tudo pra ir responder pro cara porque ele tá te cobrando. Claro, tu tem que ser responsável, tem que manter teu cliente informado e tal, mas não sei, assim, é diferente, não sei se eu consigo explicar bem. Não, total. Ou se vocês têm mais ideias a respeito disso. Com certeza, eu acho que eu captei bem o que tu quis dizer, tanto que é uma dúvida que é bem recorrente dos leitores, dos ouvintes do aparelho. E até teve um podcast, a gente já gravou tantos podcasts, agora já posso dizer isso, né? Esse aqui é o de número 61, se nada der errado. Mas teve um podcast, eu já nem sei qual que é o podcast, mas teve um que a Dani falou assim, acho que ela estava respondendo uma dúvida de algum ouvinte, e ela falou assim, a pergunta era, como fazer com que o teu cliente não te trate como se ele fosse teu chefe? E aí ela respondeu assim, simplesmente não haja como funcionário dele. E inclusive antes a gente em off tava falando de ter FII mensal, não ter FII mensal, e eu dou com frequência essa dica pra galera, cara, busca por FII mensal pra tu conseguir te organizar, né, uma mensalidade ou aquele valor acertado todo mês com o teu cliente em troca de um trabalho acertado também, a mesma quantidade de trabalho pela mesma quantidade de dinheiro todo mês. E muita gente acha que isso não é legal porque o cliente pode achar que ele é o teu chefe. Cara, mas mesmo assim, ele te pagando uma quantia mensal, ele não é teu chefe, cara. Tu tem que te botar no mesmo nível que ele e ninguém tá abaixo de ninguém, tá todo mundo no mesmo nível, essa hierarquia não existe. Isso é uma coisa que, sei lá, pela sociedade capitalista que a gente vive, a gente acabou criando isso de que quem tem dinheiro é quem manda. Só que, cara, o cara tem o dinheiro e ele tá precisando da tua habilidade. Se ele não tiver essa habilidade na mão dele, ele não vai conseguir executar o trabalho, ele não vai conseguir ter o que ele precisa ter feito. Por mais dinheiro que ele tenha no mundo, ele não vai conseguir. Então, a habilidade é tão importante quanto o dinheiro, né? A competência é tão importante quanto o dinheiro. E tem que cuidar, cara. Não é porque tem um FII mensal que o cara é teu chefe, não é, cara. Se comporte como um parceiro de negócios. Tem que cuidar, assim, pra não virar o CLT disfarçado, né? Porque aí tu tem horário pra entrar, horário pra sair. Isso quando é alocado, então, é pior, né? Mas ter horário pra entrar, ter horário pra sair, essas coisas, assim, ter um chefe, isso aí já é sinal de que isso aqui não tá muito certo. Na verdade, eu só sou um famigerado PJ, que não é o que a gente quer, né? A gente quer ser profissionais independentes que fazem sua carreira, que tomam as rédeas da própria carreira, não alguém que só tá tentando burlar as leis trabalhistas, né? Sabe que eu tenho bastante FII mensal, né? E eu me coloco muito como fornecedor do cliente, sabe? Eu tô aqui pra te fornecer um serviço que é o que tu precisa, assim. Tem coisas que eu não vou fazer porque tu não contratou comigo e resolve aí e tal. Me dá a informação só que eu preciso, assim. E uma coisa que ajuda muito, eu acho, é não estar sempre disponível pro cliente. Mesmo que tu esteja, né? Mesmo que o WhatsApp entrou ali, sei lá, 8 da manhã e eu, já tô de boa, poderia responder, né? Eu poderia responder, mas aí eu penso, tipo, depende assim, se eu já tô trabalhando e tal, se de repente, eu tô fazendo uma coisa daquele cliente, né? Tô no meu ciclo do dia, tô ali, peguei aquele cliente e ele me mandou uma mensagem naquela hora, eu até respondo. Não é que, eu nunca respondo um cliente na hora, mas se eu tô na rua, se eu tô numa reunião, se eu tô fazendo outras coisas de outros clientes, eu não respondo os clientes na hora. Porque é aquele negócio, beleza, você me falou uma coisa, me deu uma demanda, e quando eu chegar na tua vez, a gente conversa. Se for uma coisa urgente, se for, a gente vê. E eu tento bastante, assim, o WhatsApp é meio inevitável, assim, com os clientes, sabe? Mas eu tento, com a maioria deles, tratar por e-mail. Tipo, beleza, você me manda um e-mail? Aí o cara manda, né? Você responde depois e tal. Acaba ficando isso de não ficar sempre disponível. O cara te mandar, tipo, o WhatsApp às 10 da noite você responder, daí meio que perde o limite, sabe? Então a gente tem que ir construindo o limite, Isso que eu ia dizer, a Márcia leu a minha mente, aí eu tava aqui na ponta da língua pra entrar nesse assunto do WhatsApp aí, que também é uma reclamação muito recorrente da galera. Rick, o que eu faço com o meu cliente que me manda mensagem de noite? Não responde, velho. Teu horário de trabalho é horário comercial. No início da manhã, se é o teu momento de responder os contatos, responde no horário de responder os contatos. Se ele mandou às 10 da noite,
cliente. Não responde, velho. Não significa também que o cliente está esperando a resposta naquele momento. De repente foi o momento que ele teve pra ver aquele assunto contigo e te retornou. Não sei se ele tá com essa expectativa de ter a resposta naquele momento. Se ele tá com a expectativa de ter a resposta naquele momento, o problema é dele. Ele não vai ter. Ah, se é urgente, aconteceu alguma coisa lá, o mundo tá caindo, beleza, cara, seja gentil, seja humano, né? Tenha empatia pelo seu cliente também, não tem que ficar nessa rusga entre prestador de serviço e cliente, né? Vocês são parceiros. Se tem uma urgência, beleza, atende, conversa com o cara, né? Seja humano. Mas agora, se não é nada urgente, cara, não responde no outro dia. E assim tu vai educando. Se ele tá na expectativa de receber uma resposta às 10 da noite, ele vai pensar, cara, não adianta eu responder agora, porque o cara não vai me responder. Amanhã de manhã eu vou responder pra ele. E aí de manhã tu responde. E é difícil também algo ser realmente muito urgente às 10 da noite, né? Não tô dizendo assim, é claro, a pessoa é médica, por exemplo, é outro tipo de dinâmica, né? Mas, assim, nós que trabalhamos mais pro lado criativo, né? Escrita, design, etc. Difícil ter alguma coisa que realmente precise ser atendida às 10 da noite. Você tem que rever o termo urgente, né, meu? Tipo, urgente na comunicação, né? Sei lá, só se deu uma merda muito grande, mas... Urgente é uma coisa bem relevante. E aí, eu já brinquei aqui, já falei, não é brincadeira, é de verdade. Tipo, tinha um cliente que me dizia, a gente precisa desse projeto com urgência. Daí a gente ficava muito em pânico lá na empresa, assim, tipo, porra, tem que ser pra essa semana que o cara quer, né? E a gente perguntava, tá, mas urgente quanto? Não, pode ser pro início do mês que vem. Era uma empresa de engenharia, acostumado com prazos mais longos, não sei o que, sabe? Então, o senso de urgência de uma pessoa pra outra, ela é diferente. Mas eu fico pensando, por exemplo, no caso da Márcia aí. A Márcia postou alguma coisa lá na rede social do cliente, foi mal interpretada, as pessoas acharam que ela tava falando de outra coisa e começaram a compartilhar e tá queimando imediatamente, neste momento tá queimando muito a imagem da empresa. Tem que tirar do ar ou conter a crise, entende? Aí pode ser que seja uma urgência, né? Mas concordo também que... Mas de repente às vezes não é, né? Tipo, não, na maioria... precisa divulgar urgente esse sabor novo de pizza aqui que a gente porra. Esse sabor de pizza, que foda. Mas já pegando gancho pra falar de quando a gente vira empreendedora, assim, uma coisa que pra mim também mudou, eu fui construindo com o tempo, sabe? E tentar enxergar o negócio do cliente com os olhos dele, sabe? Porque, por exemplo, nesse caso, a gente brincou, tipo, o sabor da pizza não é urgente. Só que pro cara, aquilo lá é o negócio dele, entendeu? Ele só pensa naquilo. Ele quer compartilhar com você porque ele quer seu feedback, porque ele quer saber se você acha legal, por uma série de coisas que, de repente, que geram angústias nele, assim. E como ele é teu cliente direto, tipo, você é responsável por sanar isso nele, entende? Se você não tá disposto, de repente você tem que deixar claro que não, tua relação não vai ter essa troca, assim, mas, principalmente quando a gente lida com um cliente menor, eu acho que a gente tem que entender o lado do cliente também, sabe? Porque às vezes você não dá valor para aquilo que o cliente tá falando, ou para aquela ideia do cliente. Eu já me peguei muitas vezes pensando, vou fazer um planejamento aqui anual para esse cliente, com eventos aqui, e aí eu compartilho e o cliente fala, muito legal, mas vamos fazer esse evento esse mês, outro mês que vem, outro depois. Eu falo, não, você vai queimar tudo. Mas o cliente fala, não, mas eu preciso botar dinheiro no caixa, sabe? Eu preciso botar dinheiro no caixa hoje, mês que vem, depois a gente vê outra coisa. Então, no começo eu ficava muito resistente, sabe? Que era o quê? Que era a minha mentalidade de agência, de sempre achar que, o cliente sabe de nada, né? Quem sabe sou eu. E quando você conversa direto com o cliente que ele te fala, eu preciso botar dinheiro no caixa esse mês, você pensa, deixa o cara usar essa ideia agora, porque o negócio dele também ser resolvido. Essa eu acho que é uma mudança de pensamento, assim, quando você é funcionário, você não tá muito empenhado em saber qual é o problema real, né, do cliente. Quando a gente é funcionário, muitas vezes a gente também tá querendo fazer campanhas do caralho, né, querendo fazer a nossa carreira, né, independente se aquilo vai gerar resultado lá pro cliente no final das contas ou não, né, que aliás tem muita agência de propaganda que trabalha assim, né, trabalha pra ganhar prêmio e ganhar notoriedade dentro do mercado, mas no final das contas, às vezes não tá nem gerando resultado, aquelas belas campanhas que ganham prêmios em Cannes, né? E o resultado, cadê? Onde é que tá o resultado? Eu concordo também que a gente fica muito mais próximo, né, do cliente em si e a gente começa a ter mais empatia por ele, né? Não, tal, e não adianta o cara fazer isso aqui agora porque, enfim, não faz sentido, ou ele tá sem caixa, ou ele precisa primeiro popularizar um outro produto, um outro serviço, tem que bater naquela tecla, não adianta ficar inventando muita coisa, né? Tem que fazer o que precisa ser feito, né? Porque às vezes a gente não quer fazer aquele trabalho que é o chão de fábrica, que é o básico, que é o feijão com arroz, né?
né? A gente quer fazer um trabalho mais glamuroso, uma coisa que vai agregar valor de branding pro cliente, de marca, assim, mas o cara precisa de performance, precisa vender, fluxo de caixa, né? Com certeza, a gente ganha muito essa questão de estratégia de negócios. A gente tem que aprender a pensar dessa maneira, né? Não adianta a gente só ficar ali recebendo a bolinha no pé e repassando. Acho que isso é importante também, quando a gente começa a ser dono do nosso próprio negócio, tem que ter pensamento estratégico, né? Antes a Carol falou que a gente sai do operacional, né? Então a gente pode falar um pouco disso, assim, pensamento estratégico, tem que também pensar em como administrar, né? Entender de dinheiro, nota fiscal, essas coisas, ou então contratar, que nem o Matheus da Thunder Rockets faz. Não, isso aí quem faz é terceirizado, é o contador que faz, eu não quero fazer por aqui. Também é uma opção, mas o mínimo tu tem que entender, né? Para gerenciar o teu administrativo e tal. Mas eu acho que essa questão do pensamento estratégico é bem importante, assim. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, não sei também se os nossos negócios de repente são muito diferentes entre si, mas vocês já pararam para pensar o tipo de serviço que mais sai? Vocês potencializam isso para continuar vendendo mais esse tipo de serviço? Eu não sei como é que tu faz, por exemplo, Márcia, tu para vender as redes sociais. Tem um tipo de pacote que tu vende mais e que quando tu tá prospectando tu oferece mais? Ou tipo, tu mata no peito o que vier, o que o cliente quiser fazer? Eu me apavoro. eu penso, ai meu Deus! Não. Quando o cliente chega, eu costumo sempre oferecer, tipo, a melhor opção, entendeu? Eu sempre ofereço a melhor opção. Eu falo, ó, o melhor jeito de você trabalhar redes sociais é fazer assim, assim, assado, fazer o Facebook de um jeito, fazer o Instagram do outro, combinar as duas redes e tal, papapá, e isso custa X. Se você não tem esse dinheiro pra investir no X, no todo, a gente pode pensar em formatos menores, entende? E aí também diminui o serviço, porque deixa aberto uma possibilidade para você lembrar o cara daqui um ano, lembra, a gente fechou um valor, um serviço um pouco menor, porque você não conseguia ainda bancar, mas ele não é o serviço mais adequado. Então, agora que a gente tá virando de novo o contrato, o que você acha? Você já conhece meu trabalho, vamos aumentar esse pacote, porque vai te trazer mais resultado e tal. E aí, normalmente, acontece isso, assim, o cliente, depois que já tem um conhecimento, rola. Poucas vezes o cliente fecha o que eu acho que é o mais recomendado de cara. Porque as pessoas estão reticentes, não querem investir dinheiro em redes sociais, querem saber como funciona. Tem muita gente ruim no mercado. Então, assim, eu pego muito cliente com receio, sabe? Mas a última agência não fez nada, não sei quem. Então, eu tenho que dessensibilizar o cliente antes e tal. E aí eu faço isso. Mas isso é no approach direto, assim, quando o cliente chega pra mim. Porque confesso que, tipo, na divulgação eu sou fraca. Na minha própria divulgação não rola, olha, tem que confessar. É meio lugar comum dos freelancers, né? Até porque a gente tem muito operacional pra resolver, às vezes acaba não sobrando muito espaço pra gente pensar na nossa própria comunicação, né? Mas eu fico pensando assim, por exemplo, o design, né? Que é uma área que que é muito ampla, né? Tu aplica design em tudo, né? Então daí o cara lá, ele é designer, ele faz site, ele faz marca, ele faz catálogo, ele faz anúncio, e aí ele coloca tudo isso no site dele, digamos assim. Ou pra todos os clientes ele chega prospectando, oferecendo tudo isso. Daqui a pouco, será que não é mais fácil ele, não, peraí, no meu último ano, quais foram os serviços que eu mais vendi, né, no final das contas, para os clientes que eu tô conseguindo vender, que eu tô conseguindo fechar, o que eles estão comprando mais de mim? É mais marca? É mais site? É mais redes sociais, sei lá, né, flyer para redes sociais, arte para redes sociais, enfim. E aí tu olha e, peraí, eu tô oferecendo, gastando minha lábia, tentando oferecer X pros caras, mas eles estão me comprando mais Y. E aí tu para pra pensar, eles estão me comprando mais Y. Eu gosto de fazer Y e faz sentido, porque eu sou competente nisso e eles me veem como um cara competente nisso, então peraí, vou parar de oferecer esses outros aqui, ou pelo menos deixa ali, se aparecer, se tiver interesse em fazer, faz, mas para de gastar o teu esforço de marketing nisso e oferece só o tal do Y, que é o que estão te comprando. E aí tu potencializa isso. E isso é um exemplo de esse pensamento estratégico, né? Que eu acho que o cara precisa ter quando tu tá por conta própria. Tu tem que começar a entender o que movimenta o teu negócio, né? Eu não sei vocês, assim, mas eu fico muito acomodada, entende? Porque os clientes, eles vêm naturalmente. Pra mim, por exemplo, quando a demanda tá estável, tipo, o cliente vem, eu acabo não me preocupando com a divulgação, e é uma coisa super errada. Porque os clientes, eles têm ciclos. Eles entram, e aí passa, tipo, numa fase super, super legal, assim, e depois vai caindo, porque não adianta, você não vai conseguir produzir 5 anos de conteúdo para um cliente da mesma forma, o cliente também enche o saco, então eu meio que aprendi que tem esse ciclo, sabe? Então, para eu ter sempre
uma demanda estável, eu tenho que, tipo, sempre tem que estar entrando um cliente novo, porque aí os clientes estão em diferentes estágios do ciclo, e quando cai um cliente, eu sei que depois vai entrar outro. Só que, o que acontece? Quando os clientes vão entrando naturalmente, tipo, um indica, o outro indica, e vai rolando, o que eu faço? Eu acabo trabalhando um monte pro cliente e não faço a divulgação. Então, por exemplo, o meu site tá fora do ar, né? Essas coisas assim, que a minha página do Facebook da empresa tá largada, e aí eu me peguei pensando justamente nisso, assim, será que não tá na hora, tipo, daqui a pouco os clientes vão cair e eu não me agilizei pra ter um backup, pra ter, tipo, o cliente entrando o tempo inteiro, sabe? Porque eu tô só de boas aqui, estável, e isso é super errado, porque eu não estou fazendo, que eu não tô tendo comprometimento nem planejamento estratégico, tô só esperando as coisas aparecerem, depois ocupar o mercado. Mas é bem comum, né, essa postura. A gente tem, eu acho que é isso que a gente pode mudar, né? Não ficar só esperando as indicações, é como eu falo, né? A gente tem muito essa questão de, espera as indicações vão vindo e tal, beleza. Só que aí, quem tá te escolhendo são os clientes. Porque tu pode direcionar a tua comunicação pra, que nem tu gosta bastante, tu tem o meu menu urbano e tal, tu gosta dessa coisa de alimentação e tal. Será que se tu direcionasse teu esforço de social media pra pegar esses clientes, será que não seria mais divertido pra ti, mais prazeroso, de repente, de alguma maneira? Já pensei nisso, é verdade, mas não fizemos, né? Dessa coisa de divulgação e prospecção e tal é sempre complicado, né? Eu, por exemplo, também não faço prospecção ativa, por exemplo. Não envio e-mails dizendo, eu sou fulano, não sei o que, sabe? Geralmente chegam até mim também. Só que, pra mim, até não é tanta indicação, mas chegam pelo site, né? Então, alguma coisa de marketing ali tá funcionando, né? Assim, mesmo que eu não esteja realmente fazendo um comercial ativo, existe ali alguma coisa que tá andando, né? Então, talvez, né, nesse sentido seja um pouco diferente. Porque o blog, realmente, eu nunca consegui abandonar totalmente até agora. Fazia um tempo que eu tava sem postar, fiquei de fim de abril, eu acho, até agora, julho, sem postar. Tava doendo, assim, porque realmente eu prezo por sempre estar ali em dia com o blog e sempre conversando com as pessoas, porque realmente é uma porta de entrada ali para o conhecimento do meu trabalho, né? Eu não posso deixar aquilo ali abandonado. Essa parte de prospecção ativa, para mim, sinceramente, nunca funcionou direito. Então, eu meio que larguei de mão e as coisas foram acontecendo, assim, continuei produzindo meu conteúdo, continuei tentando, né, aparecer e estar nos lugares onde as pessoas procuram. Dessa forma que eu me encontrei mais, assim, em vez de, sei lá, pegar o telefone, né? Imagina eu no telefone ligando para empresas, não sei o quê. Nem consigo imaginar isso acontecendo, sabe? Mas é aquela coisa, tu investir no teu conteúdo, investir no teu site, investir na tua fanpage, sempre te ajuda de alguma forma, assim, te dá visibilidade, né? Não dá pra abandonar totalmente, que nem a Márcia fez. Errado. Mas a tua estratégia ela é boa até, né, Carol? Ela é ótima. Uma coisa que eu nunca sei, por exemplo, porque junto com acento separado, sem acento, em que situação... Cara, eu não consigo memorizar isso. Não consigo. E volta e meia eu vou e jogo num Google da vida. Aí, porra, o cara faz isso, cai no teu site ali... não, olha só, essa menina me explicou bem, não sei o quê. Porra, eu tô com um livro aqui pra dar uma revisada, vou orçar com a Carol. É lógico isso, né? A galera, porra, joga direto no Google pra saber como que escreve tal coisa e tal. Então, é uma ótima estratégia. Tem uma outra coisa que eu acho que é bem importante, quando tu trabalha por conta própria, pelo menos eu lembro quando eu era empregado, funcionário, eu tinha dificuldade em definir prioridades, assim. Tipo, chegava um monte de projeto, mas qual projeto eu vou fazer primeiro, né? Aí tinha que conversar com lá o gestor de pauta, ou o atendimento... ou o sócio da agência, para definir prioridades. E aí vinha mastigado. Não, essa aqui é prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Faz isso primeiro, faz isso depois. Quando tu tá sozinho, por exemplo, Carol, pra ti, o que é prioridade no dia do freelancer, no teu dia, no dia da Carol, assim? O que é prioridade pra ti? Olha, eu ainda tô remando pra conseguir lidar com isso de uma forma melhor. Porque realmente é bem difícil, assim. Ainda mais, por exemplo, que nem eu tava explicando, acho, em off, eu tenho muitas demandas curtas e picadas e sempre com prazos curtos, e ao mesmo tempo eu tenho demandas mais longas, com mais tempo para fazer e tal, e aí é sempre uma dificuldade de conciliar as duas coisas, porque eu tô ali apagando incêndio, e no fim as coisas mais longas vão ficando pro fim do prazo. Quando elas viram o incêndio é que eu vou olhar para elas, porque nesse momento eu tô fazendo coisa demais para tempo de menos, né? E aí eu acho que até o Vini comentou em algum dos podcasts que
Tipo, eu já penso assim, não, eu sei que eu dou conta daquilo em 2, 3 dias, sabe? Então, essas coisas assim vão ficando. E aí, não sei, eu ainda tô tentando me regrar mais e me organizar melhor pra conseguir separar melhor os blocos do dia pra, né, de manhã eu vou fazer tal e tal e tal coisa, à tarde eu vou fazer tal e tal coisa, porque não é fácil, assim, pelo menos pra mim não tá sendo tão fácil, assim, à medida que as demandas estão aumentando, a organização vai diminuindo também, e a gente tem que correr atrás pra conseguir organizar a bagunça, né. E aí, Márcia, pra ti, como é que é? Alguma dica aí? Cara, pra mim é mais tranquilo, assim, eu consigo ser bem organizada com a produção, eu já era organizada enquanto era funcionária, e talvez fosse das coisas que mais me incomodasse, porque, por exemplo, eu sabia qual era a minha demanda do dia, e eu sabia que se eu chegasse às 10 e não às 9, tava tudo bem, sabe? Então isso era um negócio que me incomodava muito, tipo, por que eu tenho que chegar às 9? Se eu chegar às 10, eu vou fazer tudo que eu preciso. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito quando eu trabalhava de carteira assinada, e aí o que acontecia? Chegava sempre atrasada, né? Não era uma boa funcionária, mas nunca entregava demanda atrasada, porque eu sabia quanto tempo ia levar pra fazer as coisas, né? Eu não gosto de deixar coisa atrasada, eu não consigo. Então, eu programo direitinho ali como eu vou fazer as entregas e tal, e tô sempre adiantada com as entregas. A vantagem pra mim é que a maioria das minhas entregas, elas são programadas, né? Eu sei quais são as entregas da semana e tal, então eu consigo organizar. Eu fiquei uns 6 meses monitorando todas as atividades que eu fazia, sabe? Naqueles programinha de dar play, stop, quando você começa uma tarefa e tal. Eu fiquei uns 6 meses fazendo isso, assim, todos os dias, de forma bem rigorosa, assim, incluir na minha rotina, pra eu mais ou menos saber, por exemplo, quantas horas eu trabalho efetivamente por dia, sabe? Porque senão parece o quê? Que você trabalha o dia inteiro, que você trabalha das 8 às 8, né? E não é, tipo, quantas horas você faz, quanto tempo você dedica pra cada cliente por semana e tal. E aí, depois de uns 6 meses, eu consegui fazer esse mapa, sabe? Então eu sei mais ou menos quantas horas eu trabalho por dia. Eu sei que, tipo, é umas 4 horas. Então, se eu me organizar, em 4 horas eu consigo fazer tudo. Se eu tenho um dia que eu não vou trabalhar 4 horas, eu tenho que saber que no outro dia eu vou ter que trabalhar mais, porque eu preciso daquele tempo. E aí agora eu não faço mais, porque é bem chato, né? Não é muito legal ficar fazendo aqueles coisas lá. Time Mas sheet? time sheet eu fazia até pra reunião, sabe? Porque daí eu não contava a reunião como trabalho. Daí eu, tipo, ia no cliente, passava a tarde inteira, aí pensava, hoje não trabalhei, porque fiquei a tarde inteira em reunião, né? Daí não contava. Então, foi bom pra eu fazer, tipo, um raio-x de quanto eu demoro pra cada coisa. E aí hoje fica bem mais fácil, assim. Eu consigo fazer as coisas numa organização, porque eu já sei quanto tempo eu levo e quanto tempo eu levo pra cada cliente. E não entrou nenhum cliente novo depois que eu fiz isso, né? Que foi nos últimos 6 meses. Então, ainda tá organizado. Acho que se entrar de novo, é uma boa, tipo, voltar a fazer, se eu me apertar, pra ver como que fica esse raio-x. Tu acaba gerando ali teu mini data, né? Tu sabe que tu leva X horas pra fazer a atividade tal, X horas pra fazer a outra, e já tem como prever também pro futuro, né? Porque se é uma constante, né? Tu monitorou durante 6 meses, dá pra tirar uma média, né? Boa. Exato, e também até pra cobrar, sabe? Exato. Acho que funciona bem, pra tu saber, Sim, tipo, o cliente do tamanho X, tu pode cobrar tanto, mas, tipo, o cliente do tamanho X te leva mais horas, então, de repente, tu tem que cobrar mais porque não tá valendo a pena e tal. Então, isso funcionou bem. Não, até essa questão da reunião, né, que tu diz, não tava trabalhando porque tava em reunião. Não, tu tava em reunião e tu precisa cobrar isso de alguma forma. Nem que seja diluído no teu preço do FII, ou, sei lá, do preço por post. De algum jeito isso tem que ser pago, né? Exato, porque uma coisa que eu não fazia, por exemplo, era determinar o número de reuniões, que seja presencial ou por Skype, de qualquer jeito. Aí eu tenho cliente que não me demanda muita reunião, mas eu tenho cliente que queria reunião toda semana, sabe? Então, assim, agora eu já sei que, tipo, tem que especificar, entendeu? Tipo, é 1, 2 reuniões por mês? Quanto você acha que você vai querer falar comigo? Se você vai querer falar mais, a gente vai ter que botar um preço maior nisso, né? Então, tem que lembrar de colocar, porque senão a gente esquece. A questão de reunião é bem importante, assim. Isso é uma boa dica pra passar aí, pra quem tá passando de funcionário pra empreendedor, porque a gente não, assim como tu falou, né? A gente não considera, né? Isso não é trabalho, faz parte, mas não é cobrado, não, tem que cobrar. Cara, eu tinha uma cliente que ela só conseguia decidir as coisas se ela fizesse reunião com todo mundo, assim. Mandava um layout pra ela aprovar e tal, com as explicações e tudo, e ela, não, Henrique, vem aqui, eu vou combinar com o meu gestor, não sei o que. Cara, tinha 5 pessoas na reunião. E aí é exatamente aquela, eu vi uma camiseta esses dias assim, eu sobrevivi a outra reunião que poderia ter sido um e-mail. Era essa a sensação, sabe? E cara, aí tu pra imaginar, são 5 pessoas paradas
1 hora ou 2 horas pra decidir um negócio que uma pessoa podia ter mandado um e-mail, a pessoa que recebeu o e-mail, ela podia ter olhado, prestado um pouco atenção nos textos, o que dizia ali, sim, não, pá, acabou, cara. Não precisava mobilizar outras 3 pessoas, sabe? E, putz, precisa ser cobrado reunião também. Não que tu vá estipular lá, reunião R$100, reunião R$1.000. Claro, não, mas, cara, tu tem que pensar que isso é trabalho, que vai estar faz parte do teu atendimento. E pra tu te deslocar, eu me lembro que esse cliente ficava no centro e tal, e a nossa empresa era aqui no Petrópolis, aí o nosso atendimento tinha que ir até lá, tinha que ter lugar pra deixar o carro. Uma função, sabe? Era uma função pra fazer uma reunião que era uma coisa básica, era só parar pra olhar ali e resolver. Mas a cliente tinha essa necessidade de ter as pessoas por perto, de tirar todas as dúvidas naquele momento e tal, só que, cara, nada errado ela desejar ter isso, mas isso tem um custo. Mas essa questão de prioridades que eu acho bem importante, assim, por exemplo, pra mim, a questão da prioridade, eu sempre tendo a priorizar orçamento pra cliente. Tô fazendo alguma coisa ali, vi que chegou um orçamento pra cliente, é uma prospecção, é uma oportunidade nova de negócio, eu paro, tá, beleza, isso aqui eu preciso fazer daqui a 1 hora, ou amanhã no início do dia, a primeira coisa que eu vou fazer amanhã, sabe? E contato com o cliente, não, tô priorizando isso, porque é isso que vai trazer o dinheiro no final do mês, né? No final do mês, ou quando fechar o projeto e tal. No final do mês até é errado, né? O cara pensar, porque isso é coisa de funcionário. No final do mês, funcionário, né? É. Olha aí, ó. Olha como é que é o ato falho. E esse tipo de coisa que eu priorizo, sabe? Não, é isso aqui que vai trazer o dinheiro. Eu preciso de dinheiro na conta. Então, eu priorizo orçamento, contato com novos clientes, novas oportunidades. Mesmo que eu esteja fazendo ali um trabalho grande, que precisa do meu foco e tal, bababá. E eu vejo que tem muito profissional que não prioriza isso. Cara, eu acho errado. Que nem esses dias eu orcei com um marceneiro, né? Eu mandei um orçamento pro cara pra fazer um trabalho e tal. E o cara olhou a minha mensagem e não respondeu. Isso no WhatsApp, eu tinha o WhatsApp dele, já tinha feito um outro trabalho com ele. Ele não respondeu. Cara, ele me respondeu uns 15 dias depois. E aí, Meu Henrique, Deus. tá precisando do trabalho ainda? Agora eu tô com tempo pra ver isso. Cara, ele podia ter agilizado comigo já, sabe? Não, Henrique, pra fazer isso é tanto, mas eu só posso pegar a partir do dia tal, não sei o que lá. Beleza, eu ia entrar na fila e esperar ele, né? Porque eu já tinha feito um trabalho com ele. Mas ele não priorizou isso. Ele tava priorizando outra coisa. Essa priorização do comercial eu acho que é importante, eu acho que é uma dica boa. Eu não sei como é que vocês fazem isso, como é que vocês se organizam, se estão desenvolvendo um projeto. E aí chegou o orçamento, responde no próximo dia, responde ali ainda no final daquele dia de trabalho. Como é que é pra ti, por exemplo, Márcia? Eu coloco na lista, assim, chegou no dia, eu coloco, eu não paro imediatamente, porque às vezes eu perco, né, a linha de raciocínio, ou sei lá o que eu tô fazendo, mas eu tento responder sempre no primeiro intervalo, sabe, pro cliente, qualquer que seja a resposta, assim, eu boto na lista na hora que chegou, assim, e aí eu tento, na primeira troca de tarefa, eu tento incluir isso também, qualquer resposta, sabe, de contatos, assim, externos, tanto do blog, não gosto de deixar as pessoas no vácuo, sabe, acho chato, assim, por WhatsApp nem sempre, tá, mas especialmente por e-mail, assim, porque, né, por WhatsApp, senão a pessoa acha que você tá sempre disponível, mas por e-mail, sempre tento responder, assim, pra até não ficar, tipo, o pessoal manda e-mail, fica o quê, 3 dias sem responder? Não sei, não gosto, me sinto um pouco mal, assim. Eu tenho feito mesmo isso, que seja... cara. Eu tenho feito isso. Eu preciso reconhecer. Eu tenho feito isso. Aqui tem rolado também. Às vezes até mais. Um primeiro e-mail, sabe? Tipo, oi fulano, tudo bem e tal. Sei lá, já vejo o que dá pra responder, o que pode adiantar aquilo ali. Já vai, entendeu? Porque eu acho que, às vezes, por exemplo, o segundo contato, se você demorar mais pra responder, aí tudo bem, você já fez o primeiro, sabe? Exato. Mas aí o primeiro, tipo, mas às vezes não dá, né? Mas eu tento fazer isso. Eu tento sempre botar ainda no dia, sabe? Porque depois às vezes posso esquecer e tal. Então eu tento sempre colocar no dia ainda pra responder. Legal. E a Carol, como é que é a Carol? Pelo jeito demora, hein? Eu ando uma vergonha com os e-mails mesmo, assim, porque tá foda. Mas, assim, realmente o orçamento assim, tem que responder rápido também, porque a pessoa, às vezes, disparou lá, sei lá, pra 5 pessoas diferentes. Se for a primeira a responder, claro, vai ter vantagem, né? A pessoa vai dizer, olha, esse aqui tava atento, não sei o quê. Respondeu rápido, né? Tem uma boa responsividade, digamos assim. Eu tento responder pelo menos um dia depois, assim. Na hora também tá difícil responder. E eu tenho tentado, como eu disse, tô tentando me organizar para as coisas andarem mais rápido, assim, porque nesse momento eu tô com muita coisa que depende de mim, então tá complicado. Mas enfim, eu reconheço, assim, que é um ponto a melhorar também. Claro, quando a gente tem menos demanda, a
a gente responde tudo muito rápido e tal, né? Mas agora as coisas têm ficado mais devagar e eu sei que também não é o certo, então preciso melhorar isso. Eu sei que tem, por exemplo, pra mim, né, pra não ficar confuso do que eu falei, que priorizo, depois disso que não priorizo, é que tem clientes que eu vejo ali que não são pra mim, sabe? Não é cliente pra mim. E muito do meu marketing, ele tá muito voltado pro Google, né? Então vem muito cliente ali que, cara, quer pagar um valor de plataforma pelo meu serviço, né? Um valor de plataforma de jobs. E eu sei que, cara, isso não sustenta o meu trabalho. Então não é cliente pra mim. Então, cara, infelizmente essas pessoas eu tive que optar, em detrimento a outras coisas mais importantes do meu dia, eu tive que optar por não responder. Ou demorar mais pra responder pra essa galera. Mas quando é um cliente que eu sei, não, esse aqui é um cliente quente. Isso aqui vai rolar, isso aqui é importante pra mim, eu tenho que fazer isso. Daí, com certeza, isso eu priorizo. Mas a dica central é essa, é não deixar passar orçamento, não deixar passar oportunidades que pra ti podem ser relevantes, porque tu tá primeiro pensando assim, não, preciso primeiro entregar esse job, depois eu vou ver o que vai acontecer depois. Cara, quando tu tá trabalhando por conta própria, acho que essa não é a melhor postura pra tu ter, porque depois vai acabar aquele projetinho, o dinheiro já entrou e tu não vai ter outro projeto pra fazer. Vai ficar ocioso, vai ficar perdendo tempo e vai ficar, né, sem dinheiro. Então tem que fazer as coisas meio que em paralelo, assim. Então eu acho que é um toque legal priorizar essas coisas que podem trazer novos negócios, né? E outra coisa de novos negócios, que antes a gente tava falando de... Em off, né? A gente falou de infoproduto, alguma coisa e tal, que eu acho que é uma outra coisa que é relevante trazer. Cara, pensar em mais formas de gerar receita. Não pensar só no serviço, que é o lugar comum. Ah, eu sou freelancer de design, então eu vendo o meu serviço de design. E essa ser a única receita. Ah, eu sou... Enfim, tem que pensar em gerar mais receitas. Aí como é que tu pode gerar mais... Pra que gerar mais receita? Porque se no momento para de sair ali o teu serviço, que é o teu carro-chefe, tu tem onde te escorar, né? Muita gente que a gente vê por aí, pelo menos no setor de comunicação, eu vejo muitos profissionais que são diretores de arte, designers, redatores, e eles também são professores em universidade, né? Então tem ali o seu trabalho como um profissional independente e também dá aula à noite na faculdade. Isso é uma outra forma, né, de tu gerar receita pra ti. Tu tá te segurando ali. Ah, no momento que parar de sair aqui o meu serviço, tenho aula da faculdade. Outra coisa, pode pensar em criar um infoproduto. Então tá, tô vendendo lá o meu produtinho, tenho minha aula na faculdade, tenho o meu serviço também. Essa que é a dica, sabe? Ah não, porra, faça um workshop de vez em quando. Então rola mais uma graninha vindo dali. Não é só o serviço, é o workshop que tu tá dando, a aula na universidade tem mais o infoproduto. Sei lá, da palestra. É diversificar a receita, eu acho importante também, pra tu não ficar só vindo de um carro-chefe, né? Não vindo só de uma única coisa. E o que isso aí vai te trazer? Por exemplo, o infoproduto é uma coisa que te traz muito mais segurança. E aí tu pode escolher mais os clientes que aparecem, né? Tu tá ali com o teu infoproduto sendo vendido e tal, claro, ele também não se vende sozinho, tem que fazer um esforço de venda para que ele entre num pico onde ele tenha grande rotatividade, tu consiga vender bastante. Mas aí tu consegue, tipo, chegou esse cliente aqui, porra, não sei, esse trabalho não é bem para mim, não faz muito sentido, não, onde eu quero chegar não faz sentido eu fazer ele e eu não tô precisando do dinheiro, porque o meu infoproduto tá vendendo. Então tu começa a jogar mais, né? Eu acho que diversificar receitas, assim, as fontes é importante também. Não sei o que vocês pensam a respeito disso, já pararam para pensar nisso? Eu acho que é fundamental. Sempre brinco aí com eu e meus amigos, a gente sempre tem uma metáfora que é girar vários pratinhos, né? Gerar os pratinhos, é isso aí. Girar os pratinhos, assim. Tem sempre que, dei uma giradinha no pratinho aqui, não pode parar, vai girando vários, porque é o jeito que funciona, né? Assim, é o jeito que tu garante várias entradas. Eu faço muito isso. Eu tenho a minha entrada, o meu core business ali, que é o trabalho de redes sociais e tal, mas eu tenho 2 blogs que podem me dar, tipo, entradas, né? Eu de vez em quando dou aula, de vez em quando faço outras coisinhas, assim, de vez em quando fecho jobs diferentes de consultoria, sei lá, alguma outra coisa e tal. E tô sempre pensando em que outros pratinhos eu posso girar, sabe? Esses dias eu ainda tava pensando, aqui eu fazer uma coisa que não fosse da comunicação, sabe? Adicionar um pratinho de cor diferente, assim, ali pra continuar girando, porque, querendo ou não, assim, é um dinheirinho que entra aqui, um dinheirinho que entra ali, um dinheirinho que você não tá contando naquele mês, mas que aquele pratinho deu, entendeu? E às vezes não é muito dinheiro. Por exemplo, o Adoro vende lá os adesivos. Não entra muito dinheiro, mas assim, de vez em quando eu vou lá e giro aquele pratinho dos adesivos, porque eu sei que no final do ano eu tenho ali uma rendinha. Então, acho que isso é bem importante, assim, pra gente se construir enquanto empreendedor, assim, é saber que o dinheiro pode vir de várias fontes, né? Não de uma só. Com certeza. E a Carol? O que a Carol acha disso? A Carol tá lançando o livro, não sei se eu já podia falar, mas, né? Carol tá ligada nisso aí. Pode.
Sim, o manual agora vai sair impresso, né? Mas também já era um infoproduto. Eu tô sempre, minha cabeça tá sempre rodando, né? Aquela coisa dos projetos paralelos tá sempre rondando, assim. Sempre pensando no que pode resolver problemas de outras pessoas e coisas assim. Mas enfim, além da revisão, um pouco de redação. Minha maior parte é revisão, mas tem um pouco de redação. Aí depois, pelo site, eu já fiz cursos, tenho livro, tenho o produtinho lá que são os carimbos de revisão. Enfim, tem sempre uma coisinha pingando aqui e outra ali. E a gente vai testando também muita coisa pra ver se dá certo, pra ver se as pessoas gostam, assim. O manual, por exemplo, foi uma coisa que deu super certo e que foi... Não deu tanto trabalho assim, que ele era pra ser um curso, na verdade, né? Mas o curso nunca saía. Por quê? Porque o curso é fazer roteiro, gravar voz, gravar tela, gravar vídeo, editar, subir em plataforma, pagar plataforma, enfim, são muitas coisas e que não são do meu domínio total. E no fim das contas, produzir livro é uma coisa com a qual eu convivo, assim, há uns 10 anos, né? Era uma coisa muito natural pra mim, muito tranquila. E tá lá, e todo mês vende um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e vai trazendo uma grana que, se não for usar, pelo menos dá pra investir. Dinheiro nunca é demais. É isso, assim, não ficar parado, não ficar esperando, né? Às vezes as pessoas têm muito disso de eu sou um bom profissional, eu mereço ter clientes, mas enquanto tu tá esperando vir um cliente, tem outro lá que tá escrevendo um post blog, tá postando nas redes sociais, tá interagindo, fazendo networking, tá fazendo por onde ser encontrado, enquanto tu tá só dizendo, eu sou um excelente profissional, tenho 20 anos de carreira e eu deveria ter clientes porque simplesmente eu acho que eu mereço. Não que a pessoa não mereça, eu acho que todo mundo merece, mas a gente tem que, aquela coisa, né, a sorte tem que te encontrar trabalhando, tem que ser uma convergência de coisas que vão resultar no contrato fechado, enfim. E aí é isso, assim, eu tenho bastante coisa sempre rodando também, nunca tô parada. Agora, vai sair o manual impresso? Vai, mas eu já tô pensando no próximo infoproduto que eu vou vender, porque eu sei que o manual impresso vai começar a concorrer, e-book vai continuar existindo, mas eu sei que o impresso vai começar a concorrer com ele, então eu já tô pensando no próximo assunto que eu posso tratar para criar um produto que seja o novo principal, assim. Eu acho que essa mentalidade, assim, de pensar em várias formas de ganhar dinheiro é, tipo, uma coisa que você não pensa quando você é funcionário. Primeiro que você não tem nenhuma motivação, porque você não vai ganhar mais se você tiver, tipo, mais ideias, normalmente, né? E muitas vezes você até, tipo, vai executar mais coisa no mesmo salário, no mesmo tempo, na mesma coisa, assim. Então eu acho que, às vezes, isso a gente fica um pouco preso, assim, enquanto um funcionário, de não ter essas ideias. Mas eu queria levantar uma bola, pegando esse gancho, que, cara, às vezes, assim, nem todo mundo precisa ser empreendedor, né? Tipo, se você se sente bem sendo funcionário, porque, olha só, tudo isso que a gente falou são coisas que quem vai pro universo do empreendedorismo precisa ter, né? Então, pô, às vezes, se você acha que tudo isso que a gente falou, tipo, é demais, tudo bem ser funcionário, é legal, você vai ter seu salário lá no final do mês, não precisa se preocupar com todo o resto, mas o que eu acho que não é certo, por exemplo, é a gente achar que só existe a opção de ser funcionário. Esses dias eu tava vendo uma entrevista, sério, assim, foi uma coisa que me deixou muito indignada. Eu compartilhei com vários amigos, assim, que era, assim, uma psicóloga, um programa aí de entrevista aí, sabe? Eu caí no programa sem querer e eles estavam entrevistando uma psicóloga falando sobre crianças. Não que seja um tema que eu conheço, assim, né? Tô por dentro, mas enfim. Falando sobre esse lance das crianças fazerem o que quiserem e tal, e terem muito poder sobre os pais atualmente, papapá. E aí, a discussão delas era assim, essa criança de hoje, ela vai sofrer muito quando ela tiver que bater ponto e for uma funcionária e tiver que obedecer o chefe. E eu fiquei tão indignada, porque eu pensei, meu Deus, gente, por que você não cria um filho pra ele ter a própria empresa dele? Por querem criar uma criança que vai, tipo, bater ponto. Não precisa bater ponto, né? Tá criando lá pra jogar no moedor e sair salsicha do outro lado, né? É complicado. Aí fiquei muito chateada, sabe? Pensei, não é possível, né? Sabe? A gente já tá, olha aí, 2000, quase 20, e as pessoas ainda falando que, pô, a criança não vai saber respeitar o chefe e bater ponto. Claro, ninguém quer que todo mundo vai ser o quê? Empreendedor com 15 anos, mas não precisa criar todo mundo com essa cultura de que só sendo funcionário aqui tá certo, né, gente?
tem muitas opções. Não, e essa questão de empreender dentro da própria empresa também existe muito, assim, não precisa estar lá só porque é funcionário vai estar acomodado, né? Vai da iniciativa da pessoa, e claro que ter funcionários, existirem funcionários também é importante, assim, e vai do perfil de cada um. Aqui nada é regra, assim, você tem que ser empreendedor. Mas a vida de freelancer, ela tem demandas que precisam ser cumpridas, e é disso que a gente tá falando aqui, né? Com certeza, e tem ex-colegas de trabalho, assim, que eu vejo que os caras empreenderam mesmo dentro da empresa, assim, ficaram lá no momento difícil, seguraram a onda, cresceram. Acho que até já contei algumas histórias, assim, por cima em podcasts antigos, de colegas de trabalho que estavam por um fio dentro da empresa e pensaram assim, esse cara vai ser demitido amanhã. E não, eu acabei saindo da empresa, praticamente todo mundo saiu, o cara ficou lá e agora o cara é praticamente sócio da empresa, sabe? Foi crescendo, ele tinha proatividade, tinha o traquejo pra estar ali, né? Eu acho que isso é questão de perfil. Tem gente que tem o traquejo, tem a postura adequada para ser funcionário, e tem gente que tem o jeito para ser empreendedor, para correr atrás dos seus próprios projetos, né? E não tem nada de errado nisso. Quer ser funcionário, seja funcionário, exatamente. Show de bola. Quer ser empreendedor, seja empreendedor e esteja apto e aceite os desafios de cada um. O problema é que tu tem que te adequar e agir conforme manda o figurino de cada um dessas caixinhas, né? Tu é funcionário, então, sendo funcionário, tu também tem que ser proativo sendo funcionário, né? Também não adianta tu chegar ali, não, eu só quero meu salário no final do mês, né? Que talvez até aqui na minha descrição no início do podcast tenha ficado como se o funcionário fosse uma pessoa muito morna. Mas o funcionário que é morno, ele é um sério candidato a ser demitido também, né? Os caras querem pessoas que tragam resultado, que tenham proatividade também, né? Mas, com certeza, eu concordo bastante contigo, Márcia, esse negócio de educar as crianças pra elas serem funcionárias ou pra lidar com o chefe. Porra, por que não mostrar que ela pode ser empreendedora também? Por que não mostrar pra ela que tem vários pepinos na sociedade que o governo não consegue administrar, não consegue resolver e que ela pode trazer soluções pra essas pessoas, né? Enfim, tem um monte de coisa aí onde é que o cara pode... Porra, e aí fica, não, tu tem que fazer um concurso público, você tem que trabalhar numa multinacional. Cara... Lá vem o tio do concurso, né? Sempre tem. Mas o teu primo... O teu primo tem a tua idade aí? Engraçado Quem isso. nunca, né? Esses dias um amigo meu veio me falar, cara, isso acontece contigo também? Esses dias, acho que foi... Cara, esses dias é mentira, porque faz bastante tempo. Acho que isso aí foi num encontro de família do final do ano passado. Ele tava meio mal, esse meu amigo, falando assim, veio minhas tias aqui, e aí começaram a falar dos êxitos do meu primo, que hoje mora no exterior e ganha não sei quanto, e dirige um carro não sei o quê, e já conhece não sei quantos países, ganhou não sei quantas promoções, e eu tô aqui, voltei a morar com a minha mãe porque o meu negócio não deu certo, não sei o quê. Vocês passam por isso também, ele perguntando pra gente, né, pra uma turma de amigos, assim. E, cara, faz parte, né, meu? Daqui a pouco tu tá acreditando numa parada aí que o teu primo não tá acreditando, ele tá olhando pra um outro lado, né? E acho que cada um tem que buscar ser feliz da maneira que tem, na maneira com as coisas que acredita. Empreender não é fácil, né? E é isso que, às vezes, talvez falte isso aqui no aparelho, mas até acho que a gente é bastante realista, né? Aqui, a gente fala as coisas boas, a gente fala as coisas ruins. Cara, não é fácil ser empreendedor. Tem que ter muita força de vontade, muita resiliência pra tu botar um projeto teu na rua e continuar acreditando nele depois de muito tempo, levando muita porrada, levando muito balde de água fria na cabeça. Não é todo mundo que tem estômago pra isso. E, por exemplo, a gente sabe de muita coisa que tem que ser feita, mas nem sempre dá pra fazer tudo, né? Então, tipo, ainda tendo que lidar com isso, de tentar conciliar tudo, assim, não é fácil, mas se é o que te faz mais feliz, que, por exemplo, no meu caso sou mais feliz trabalhando de forma independente do que era enquanto funcionária, e eu não tive empregos, tipo, horrorosos, então tá valendo, né? Eu acho que ainda tá valendo. E eu, assim, só pra ser justo, eu também não acho que é fácil ser funcionário, sabe? Pra mim era dificílimo ser funcionário. Também tem que pensar que pode existir uma fase de transição, né? Por exemplo, eu comecei a fazer freela e tal, mas eu ainda era funcionária, então eu tava tentando ali segurar os dois papéis, entrar nas duas caixinhas ao mesmo tempo, um pé lá e outro cá, né? Então a gente também não precisa, né, dizer, subir na mesa, mandar o patrão pra longe e dizer, agora eu sou empreendedor, porque às vezes a gente precisa daquele salário ali pra dar o suporte que vai nos empurrar
empurrar pra frente e pra conquistar a independência, ou seja lá o que a gente queira. Eu fiz a mesma coisa, Carol, né? Eu fiquei um tempo aí nessa transição pra depois arriscar. Não dá pra meter o louco assim, ficar sem de, né, sem nada. Se não é herdeiro, se não é milionário, tem que se virar nos 30. Esse período de transição é o mais complicado, assim, porque, tipo, é uma coisa muito... Cara, é uma coisa muito difícil, porque ao mesmo tempo que se tu tá abrindo um negócio, eu acho que tu não pode ser morno em relação a esse negócio, tem que cair de cabeça nele, na medida do possível. Exato. Por mais que tu seja funcionário, o que é muito difícil em agência de propaganda, o cara tem um projeto paralelo, porque agência de propaganda tu trabalha das 9 da manhã às 10 da noite. Como é que tu vai ter ânimo pra fazer algo, né? Como é que tu vai ter ânimo pra ter um projeto paralelo? Porra, é difícil. Talvez pra mim fosse um pouco mais fácil, porque eu trabalhava em agência, né? Mas não era diretamente ligada à parte criativa, né? Então... Mas tu não tinha que ficar muito tempo na agência lá, Carol? Então, de vez em quando rolava. É que também nós éramos em duas, né? Então, às vezes uma ficava, a outra ficava e a gente dividia. Não era preciso ficar as duas. Na última agência que eu trabalhei, pelo menos. E nas outras não era preciso, não. Porque era bem tranquilo. Mas, sim, de vez em quando rolava, assim. Mas eu também, por exemplo, ao meio-dia eu ia lá, atendia meu cliente. Claro, eu não tinha essas demandas diárias, por exemplo, que eu tenho hoje. Eram projetos que, sei lá, eram de uma semana, um mês, sabe? Eram coisas mais longas. Então, conseguia lidar, chegar em casa, trabalhar e tal, ainda era possível. Mas sempre assim, né? Sempre desdobrando, porque isso acaba ficando pesado. É o jeito, né? Não, como eu disse, se não é herdeiro, não é milionário, é o que tem pra hoje. Eu lembro que quando eu fiz a transição quando a gente foi pra Santo Cristo, eu tinha um dinheiro guardado, se eu não me engano, assim. E aí depois durante a operação da empresa, o dinheiro foi pro saco, tá ligado? E hoje eu fico pensando, será que foi um bom dinheiro investido? E às vezes me dão, assim, umas bad, eu fico imaginando as coisas. Cara. Só que se não fosse aquela experiência que eu vivi lá, muito do que eu vivi lá me ajudou a fazer o aparelho, né? Trazer post, trazer a visão, pensar nas coisas, muito que eu vivi lá. Então foi uma experiência muito válida pra eu poder ter o aparelho. Então, isso que eu fico pensando também, assim, sabe? Tipo, tu vive as experiências e, cara, legal, como é que tu pode usar isso, sabe? Acho que isso é muito uma mentalidade de quem empreende, de quem tem ideias, de quem gosta de tirar projetos do chão. Isso que tu tá aprendendo, de que forma tu pode usar pra te trazer novas receitas, de agregar valor à vida das pessoas, né? Porque eu acho que antes de pensar em dinheiro, tem que pensar como que isso vai ser útil pras pessoas, né? Quando tu tá criando um projeto. Não é tipo, mas isso aqui vai me dar muito dinheiro. Tá, mas espera aí. Pra te dar muito dinheiro, primeiro alguém precisa querer isso daí. Isso precisa resolver um problema da pessoa, né? Daí a gente entra num papo meio de projetos paralelos lá, que como é que a gente falou aquela vez, Carol, que nem todo projeto paralelo precisa dar dinheiro, né? Mas eu acho que hoje aqui a gente tem que cutucar a galera e incomodar pra galera, tem que pensar um pouco em dinheiro sim, como trazer novas fontes de receita, porque senão os boletinhos chegam e talvez não tenha como pagar eles. No coworking que eu tô aqui hoje, tem um negocinho tipo aqueles de emergência, sabe? E aí tem uma carteira de trabalho no meio, daí fala assim, caso de saudade, quebre um vidro. Eu achei super engraçado. E muito engraçado porque a gente ia gravar esse podcast hoje, né? Pensei, que legal. Vou comprar um desses, eu acho. Nossa, tá louco, cara. É uma coisa que volta e meia eu recebo um e-mail de alguém assim, Henrique, eu tô fazendo de tudo pra não ter que voltar pra agência, pra não ter que voltar a trabalhar no escritório, não sei o quê. E eu me sinto um pouco responsável, né? Porque a gente fica criando conteúdo pra alimentar a cabeça da galera, pra inspirar, pra instruir, pra qualificar. Sair do trabalho, depois. Não, é até interessante, é até importante a gente frisar isso. Eu não tô dizendo pra se atirar de cabeça. Essa transição tem que ser feita muito bem pensada, né? Muito bem pensada. Antes até eu pontuei a questão de, tipo, é difícil quando tu tá em agência, porque tu tá fazendo ali, chega pra casa 10 da noite, vai fazer o terceiro turno, vai atender os seus clientes de freela e tal, né? Muitas vezes tem uma galera que faz isso e acaba não entregando os freelas, né? E tu acaba até te incomodando com os clientes, porque tu tá priorizando o teu salário, o teu emprego, né? Isso acontece, isso é normal. É muito difícil essa transição, cara. E é uma coisa que cada um tem que saber como fazer isso, né? Tem gente que vai lá, pede dinheiro emprestado pra família, tem gente que tem dinheiro guardado, tem gente que pega um empréstimo no banco, não sei se o banco consegue dar um empréstimo, qual garantia tu vai dar pro banco pra pegar um empréstimo? Coisas que pra mim são muito úteis, por exemplo, cheque especial. Cara, uso muito cheque especial. Não consegui migrar pra banco digital porque os bancos digitais não tem cheque especial. Né? Eu uso muito, cara. Volta e meia apertou, não tenho dinheiro pra pagar tal conta, vou entrar no cheque especial, sabe?
Cartão de crédito, uso muito. Porra, vou usar minha dívida de plástico, né? Não tem dinheiro agora, vou pro cartão de crédito. Só que o negócio do cartão de crédito é importantíssimo pagar na data que chega ali a fatura. Não paga depois que os juros são exorbitantes, cara. Aí tu tá fazendo um péssimo negócio, não gasta então. Só se for caso de vida ou morte, pra comprar um remédio, né? Mas essas coisas vão te dando uma elasticidade, né? Tipo, eu tenho plena consciência que eu acabo operando numa faixa social, uma faixa econômica que não é a que eu pertenço. Eu tô numa abaixo, com certeza, o dinheiro. Só que eu ganho respiro do cartão de crédito, cheque especial ali, papapá, e assim eu vou vivendo. E viver nessas condições, às vezes, as pessoas elas não têm estômago pra isso. Elas se apavoram, né? Porque a gente é muito educado a honrar os nossos compromissos, né? A conta bateu, tu atrasou. Meu Deus, atrasar uma conta? Que isso? Não, tu vai ficar com o nome sujo, não sei o quê. Pelo amor de Deus, eu não tô dizendo pra ninguém atrasar a conta, não é isso. Só que às vezes acontece, tu tem que atrasar uma conta aqui, né? Aí a outra tu paga, e aí, não, peraí, vamos negociar, vamos aqui. Ser empreendedor é isso, cara, tu vai ter que ter esse traquejo. Só que tu não pode perder nunca o teu crédito, tu não pode ser visto como um mau pagador, tem que honrar tuas dívidas, tem que sempre honrar. Só que tu vai ter que, cara, em alguns momentos vai ter que ter uma certa elasticidade, né, pra tu conseguir operacionalizar, pra tu conseguir realizar as coisas que tu precisa realizar, né. Outro dia eu já vi o cara falando em entrevista, o Facundo Guerra, que ele tem o livro Empreendedorismo para Subversivos. É o cara que ele renovou a noite de São Paulo lá, ele começou a abrir uns bares. O cara da Augusta, não é? O cara da Augusta, isso aí, que ele é do Grupo Vegas e tal. Porra, eu acho muito legal a maneira como esse cara faz, como ele aplica o empreendedorismo e tal. É um cara muito legal, assim, a maneira dele de pensar. Tipo, ele não tem muito business plan, não tem muito planejamento. Ele vai lá, ele trabalha mais com a intuição. Mas uma coisa que ele fala, assim, ele é um cara que movimenta muita grana, esse cara, né? Ele tem vários grupos que deram certo, vários projetos que deram certo, outros projetos não deram tão certo. Mas o que ele sempre diz é o seguinte: mantenha o teu padrão de vida bem estável. Não é porque um empreendimento começou a dar muito dinheiro que tu vai subir o teu padrão de vida, vai trocar de carro, vai trocar de apartamento, vai comprar um apartamento caríssimo, uma casa, vai começar a ter mordomo, chofer, 3 empregadas, porque tu tem apenas um filho, né? Tipo, não, cara. Mantenha o teu padrão de vida normal, um padrão de vida ok, e executa os teus projetos. Vai te deixar menos desesperado, né? Porque, cara, começou a ruir o negócio, porra, vai ruir tudo. E uma coisa assim, cara, é muito fácil tu subir o teu padrão de vida. Agora, tu descer o teu padrão de vida, aí é sofrido, né? Eu me pego nisso, às vezes, assim. Eu confesso que eu tento cuidar das finanças, é um exercício enquanto empreendedora e trabalho autônomo, mas me pego, pô, entrou um dinheiro a mais, já quero o quê? Né? Fazer festa, já quero comprar coisa nova. Isso é difícil, assim. Isso foi, talvez, a coisa mais difícil que eu achei nessa transição, assim, sabe? Me adaptar com o lance da grana. Mas ainda acho que vale a pena. É uma questão de perfil, né? Tem gente que consegue se dar bem, se adapta e tal. Eu não digo que eu sou o Jedi, assim, sabe? Que eu vivo muito tranquilo. Pô, o Henrique é um cara super bem resolvido, né? O Henrique fala aí, dá um monte de dica, fica cagando regra naquele podcast que ele inventou lá. Né, cara? Tipo... Eu sei muita coisa que os livros, né, explicam e sei o que eu vivo na prática. Mas, pô, cara, começou a chegar ali dia 25 do mês, eu já começo, me coçar, né? Dia 30 começa a virar o mês, vai bater as contas, vamos ver como é que tá indo bem. Eu até não tenho muito do que me queixar, sabe? As coisas estão indo muito bem, até tem coisa acontecendo mais cedo do que eu tava prevendo, né? Porque tem isso também, né? Tem um período para as coisas começarem a acontecer e isso muita gente não leva em consideração na hora de passar de funcionário para empreendedor, né? De funcionário para freelancer, que seja. A pessoa acha que em 2 meses ela tem que estar fazendo girar o negócio. E, cara, isso é um pensamento muito prejudicial, porque provavelmente tu vai te frustrar. É raro, cara, o negócio sair funcionando em 1 mês, 2 meses, sabe? Se eu não me engano aí, os caras falam que para uma empresa atingir a maturidade, especialistas apontam 5 anos, eu acho que é, cara. Atingiu a maturidade. Olha aí, ó. Eu vou fazer 5 anos de CNPJ esse ano. Olha aí. Olha aí. Mas eu tô longe da maturidade ainda. Ué, tá lançando livro, Carol? Ah, é? Eu não posso reclamar, assim, depois que eu engrenei na vida dos freelas, a minha renda melhorou muitos por cento, então, pra mim, só melhorou, assim. Tem gente que sai de altos cargos, né, pra empreender, sei lá, pra freela acho mais difícil, assim, quem tá lá no diretor de empresa vai sair pra fazer freela, não vai, né, mas, enfim, pra abrir sua própria empresa e tal, e aí, realmente, tem que reduzir, né, o custo de vida, tem que dar uma simplificada, mas pra mim, que sair de funcionária júnior pra
pleno pra ser freela, pra mim melhorou muito, assim. Depois que engrenou, claro, né? Mas isso leva tempo, que nem o Henrique falou. E eu acho que é legal a gente frisar de novo a questão do custo de vida, né? Que é isso aí que eu acho que é bem importante. Tem que enxugar o teu custo de vida, cara. Quando tu vai ser empreendedor, empresário, vai sair da vida de empregado, tu não tem mais aquela grana fixa no final do mês, não sabe quanto que vai entrar, é uma incógnita, a coisa não tá estável ainda. Enxuga o custo de vida, cara. É isso aí que eu tava falando do Facundo Guerra e tal. Enxuga o custo de vida, cara. Precisa de uma internet tão veloz em casa? Precisa de TV a cabo? Não é melhor trocar por um Netflix? Não é melhor trocar o plano do celular para um plano mais baixo? Precisa mesmo a faxineira vir todo dia? Uma vez por mês não resolve? 2 vezes por mês? Precisa de faxineira mesmo? Não consegue dar uma tapeada? Vai vendo aonde o teu dinheiro vai indo, né? Que, porra, anotar gastos é básico, né? Porque o cara, quando é funcionário, o cara não anota nada, né? Sei que vai entrar mais dinheiro dia tal, então dia tal já vou ter dinheiro, hoje é dia tal, não tem mais nada, mas consigo dar uma segurada. E aí, cara, isso é importante também, né? Tu tem que controlar os teus gastos e diminuir o teu custo de vida, porque tem que ter controle, né? E quanto mais tu puder. E outra que tu vai precisar reinvestir o dinheiro, né? Entrou dinheiro do cliente, tu já vai pagar só os teus boletinhos? Paga os teus boletinhos, mas o que sobrar não vai pro cinema, meu velho. Isso aí que tu falou, eu acho é bem importante, sabe? De reinvestir, porque eu lembro que quando eu trabalhava, era funcionária, daí eu sempre tentava o quê? Falava tipo, não, que a empresa não paga pra eu ir nos cursos, porque eu queria ir fazer, mas, pô, o cara não me pagou, né? Ou tava sempre lá pressionando um chefe, tipo, tem esse curso aí, sair de agência, quem que vai pagar os cursos agora, Não tem ninguém pra pedir, né? Mas é uma coisa que eu continuo fazendo, assim, sabe? Eu sempre separo aí uma grana, eu penso que bem nisso, é investimento, até pra tua própria credibilidade, assim, é legal tu fazer curso, tu, né, interagir, faz, sempre tem, mesmo que não tenha que você acha que não tenha muita coisa nova pra aprender, eu sou Maria Eventinho aí, meus amigos me chamam de Maria Eventinho, eu adoro ir num eventinho, num curso, numa palestra e tal, e já sempre separo essa grana, porque acho que é bem importante, né, que agora ninguém vai pagar pra mim, tem que pagar eu mesma. Agora eu fiquei dividida, porque o Henrique disse, tem que diminuir teu custo de vida, mas tu tem que investir em curso. E aí eu fui morar no país com moeda muito mais forte que real, mas ao mesmo tempo estou investindo no mestrado. E aí agora, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tá investindo, Carol, tá investindo, pô. Mas realmente é difícil conciliar, né, e ter essa consciência também de que cursos e livros e coisas são investimento, mas também às vezes, pô, tu tá lá, que tá sem um cliente, não sei o que e tal, mas tu não tá pensando lá em talvez botar um Facebook Ads, que seja, não sei, talvez alguma outra solução, pra ver se tu consegue converter aquilo ali, né, porque tu precisa realmente investir, às vezes, pra aparecer pro teu cliente, né, é aquela coisa, o marketing não é totalmente gratuito, né, não é só tu, sei lá, abrir uma fanpage no Facebook e jogar um monte de conteúdo lá, se ninguém tá vendo. Mesmo tu botar um site, criar um blog, não sei o que, tudo isso tem custo e é investimento também. E tem que ser considerado, né? Não é tudo gratuito, assim, se tu tá só nos gratuitos, só nas coisas gratuitas, é porque alguma coisa tá errada. Precisa lá ter teu site e tal, com teu domínio. Aquela coisa de .wordpress já não dá mais, né? Isso aí é de 2005. 2018 não é mais época de um profissional ter site grátis. Esse puxão de orelha aí eu não abro mão. Com certeza. Pessoal, vamos pra rodada final aí, que agora eu tenho mais... elevou meu custo de vida, né? Eu tenho um cachorro agora, né? O cara acha que vai fazer uma boa ação. O cachorrinho ali desamparado, vamos pegar o cachorro. Cara, você não tem ideia dos custos que é ativar o cachorro, né? Porque, eu sempre penso nisso. Cara, pra ativar, a gente pensa assim, não, vou pegar o cachorro, quanto é que vai custar um cachorro, né? Tu só tem que comprar ração. Cara, aí tu tem que levar na veterinária pra levar um monte de vacina, depois tem que castrar o bichinho, depois tu tem que comprar pote pra tomar água, pra comer ração, tem que vacina não sei do que depois que ele é castrado. Cara, pra ativar o bicho... Se tu for low profile, né? Porque daí se tu não for, tipo, tu quer comprar brinquedo, tu quer comprar muitas coisas. Né? Banhos em pet shop, não sei o que mais. Agora eu acho assim, ó, eu peguei ele em fevereiro, né? E agora ele
tá ok, assim, ele já foi castrado faz uns 15 dias e tal. Então ele tá ok. Agora eu acho que os custos pararam, assim. Mas, cara, era um monte de custo que eu não tava prevendo. Então acontece essas coisas também. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque daí se a gente tá com o custo de vida mais controlado, mais baixo, né? Manter o custo de vida baixo, quando aparecem essas coisas inesperadas, a gente consegue controlar sem sofrer tanto, né? Por isso que eu tô contando essa historinha triste aí. Não é só porque eu queria falar do meu cachorro. Mas vamos pra rodada final, galera? Antes de finalizar, eu preciso te convidar, ilustre ouvinte, pra ser da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Se você se identifica com o modo como a gente fala de empreendedorismo, com essa honestidade, né, que a gente falou hoje aqui, ou se você já se beneficiou de alguma forma do conteúdo que a gente produz, por favor, pense em apoiar o Aparelho Elétrico. Contribuindo com R$5 por mês ou mais, você já tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook. Para saber mais, é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. Dito isso, Márcia Breda, para amarrar o assunto, já convido o pessoal aí para conhecer teus projetos e que bom que a senhora está de volta, né? Fui declinado diversas vezes, eu até tinha desistido da Márcia, eu pensei assim, pô, a Márcia não quer mais saber do aparelho. Aí eu fui lá e me ofereci de volta. Falei, pô, agora tô disponível de novo, né? Vamos lá. Fiquei feliz. A Márcia tá de home office novo, né? Se mudou. Que beleza, hein, Márcia? Casa nova dá um transtorninho, mas agora tá tudo certo. Pra amarrar, eu queria deixar uma dica de livro. Um livro que eu curti muito, assim, quando fiz essa transição, que é o Business Model Wheel, que é a versão pessoal de um bem famoso, que é o Business Model Canva, que a galera faz pra negócios e tal. É desses, assim, tem várias dicas. Tem que dar uma filtrada, né? Você dá uma filtrada, ver o que não usa, mas tem um monte de dica legal, assim, de negócio pessoal. Então, se você vai começar uma carreira nova e tal, e precisa se reinventar, acho que tem bastante coisa que dá pra usar lá, é bem bacana. E fora isso, quem quiser trocar uma ideia, é só entrar lá no adorohomeoffice.com.br, nas redes Adoro Home Office, e trocar uma ideia, segue lá, manda DM. Tem bastante gente que vem falar comigo lá, que ouviu aqui no aparelho, e eu sempre acho muito legal. Obrigado pelo espaço e pelo convite mais uma vez, Henrique. Boa, eu que agradeço. Apareça mais vezes aí. Não decline meus convites, Márcia, por favor. Vou aparecer. Carol, vai lá, tudo contigo, Carol. Eu acho que a gente não pode, né, que nem tu diz, assim, ficar cagando regras e mais regras aqui, e que cada situação é uma situação, cada pessoa tem sua vivência, né, sua experiência, mas é bom, assim, tentar, realmente, a Márcia deu uma dica boa de livro, tentar se informar, tentar se preparar para poder fazer essa transição de uma forma mais tranquila, né? Da mentalidade do CLT para a mentalidade do empreendedor. Tem muitas coisas em comum, mas ao mesmo tempo tem muita coisa diferente. Então a gente precisa se preparar para essas coisas que são diferentes e ir aprendendo e não se frustrar no caminho, né? Então, acho que é isso, assim, a gente falou bastante já. E quem quiser falar comigo, pode me procurar nas redes sociais também, Facebook, Twitter, Instagram agora, tudo revisão para quê. E é isso também. Gostaria de agradecer mais uma oportunidade. Espero que não tenham se enjoado de mim ainda. E até uma próxima. Boa. Valeu, Carol. Valeu, Márcia. Só vou frisar essa questão do livro que vocês falaram, que a Márcia falou. É muito legal essa coisa assim. Isso vai te dando um viés diferente, que vai mudar a tua mentalidade de funcionário para empreendedor. Cara, se tem uma coisa bacana de fazer assim, cara, vai ler livro sobre empreendedorismo, vai ler livro sobre os caras que tu admira no mundo do empreendedorismo, sabe? Porra, eu andei lendo livros muito legais aí do Phil Knight, que é o cara da Nike, né? O fundador da Nike. Tem o cara da Virgin, que é o Richard Branson. Tem o próprio Facundo Guerra. Eu até posso colocar aqui os links na descrição do post, que é legal pra entrar nesse mundo, sabe? Uma coisa assim que também ajuda muito o cara a se inspirar e acho que a mudar o mindset. Assistir filme também, cara. Filme sobre coisas legais, assim, tipo que nem a rede social. Porra, a rede social é um filme que me inspira pra caralho, sabe? E tu começa a ver como que as coisas foram feitas. Talvez em alguns casos elas sejam muitos recursos ali só pro roteiro e tal, mas muita coisa é real e os caras fizeram de verdade e isso tu pode trazer, claro que numa menor escala, pro teu negócio. Não é só ficar olhando, mas aquilo lá é milhões, um negócio, não sei. Cara, traz pra tua escala, traz pro teu universo. Algumas coisas são aplicáveis sim no dia a dia. Não fica com essa resistência. E cara, quanto mais tu puder consumir coisas e se envolver nesse mundo, mais tu vai começar a desenvolver o teu tino pra negócio, pra tu ver o que é legal de fazer, aplicar no teu negócio e o que não é legal de aplicar, né? E assim tu vai fazendo essa transição de funcionário para empreendedor. O problema é que depois que tu faz essa transição de funcionário para empreendedor, se tu parar para pensar aqui, a Carol, que
tá aqui hoje, é cheio dos projetos paralelos. A Márcia já tem 2 blogs. O Henrique fica se controlando pra não fazer tudo. O problema é isso. Aí vai te faltar foco, porque depois que tu começa a ter um monte de ideia, meu amigo, aí... Só falando, já que a gente tá indicando livros, e eu queria indicar e dizer que não tem nada a ver com a minha área, assim, diretamente falando, mas que foram bastante inspiradores para mim. São 2 livros, que é o Startup Enxuta e o Rework. São 2 livros, assim, bastante de empreendedorismo e que são bastante inspiradores, de pessoas que começaram também a fazer seu próprio caminho de uma forma bacana, e que eles dão muitos detalhes, assim, sobre o dia a dia de empresas e coisa, e pesquisa com o público e tal. Então, são 2 livros bacanas que não necessariamente têm ligação com a minha área e não necessariamente têm a ligação com a dos ouvintes, mas que pode ser interessante e inspirador. Pô, muito bom. A Startup Enxuta eu já tô pra ler faz tempo, tá na minha lista. E o Tá na minha lista também. E o Rework também. E é dos caras da 37 Signals, né? Do Basecamp lá, né? O Rework. Sim. E eles têm um que é muito legal, só que pena que não tem em português, que é o Getting Real. Porra, é muito legal pra botar projeto na roda, assim. É sensacional. Esses caras aí tem que ficar ligado em tudo que eles produzem, assim, porque realmente é muito bom. Belas indicações, bem lembrado aí, Carol. Passamos a régua, então? Encerramos por hoje? Por hoje é Tudo só. certo. E esse, então, foi o episódio número 60 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. Você tem dificuldade de pensar como uma pessoa empreendedora? Conta pra gente nos comentários do blog ou manda uma mensagem de áudio na nossa fanpage no Facebook e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, aquela velha história, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as curiosidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então, fica aí. Fale com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @ligaoaparelho. Faça parte do nosso grupo secreto no Facebook e receba outras regalias, meu velho. Vem ser da liga, ó. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da liga. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito? Então era Wilson, um abraço e até mais. Mas teve um que... Eu quero estar na comemoração do 100º, hein? Com certeza, vamos juntar, nós vamos fazer a festa. todo mundo pro 100º. Vamos fazer a festa do Comer um aparelho. bolinho. Você tem que começar a entender o que movimenta o teu negócio, né? Não, deixa eu pegar o gancho. Ninguém faz isso, ninguém faz. É que pra mim é diferente. É, eu imaginei, Carol, por isso que eu nem Forma- quis. É, eu imaginei que pra ti era Bem diferente. diferente. Porque... Não, mas- Fala, Fala, Carol, fala. Fala tu. Chega... Vazou um áudio aí? Não, aqui eu acho que não. Tem Desculpa, tem umas notificações que fazem um barulho aqui e eu fiquei com medo que tivesse feito aí. Tá, vou começar de novo, tá? Vai lá, Posso começar? claro. aham. Quer complementar, Márcia? Eu não. Não, eu escutei alguém, ou foi a Carol que tu falou, alguém falou alguma coisa aí, ou eu viajei aqui. Não, eu não falei nada também. Então vamos... É legal ter tá alpiste, massa, né? É, pô. Mas Ó o Henrique provocando. o Henrique acho que não convidou. Mas o que eu acho que... Mas tu não tinha que fazer uns Isso plantões tem a lá? facilidade. Uns plantões. Já me corrige aí, Carol, que eu me perdi aqui. Que é plan... Plantões. Sei lá. Enfim. Pô, o que tu falou aí agora? Me perdi. Tu falou uma coisa que eu ia complementar, cara, que é... Os grandes... Alô? 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 Alô?